6 meses, mais ou menos, foi a nossa primeira internação. A Alice teve uma infecção no sangue muito forte. Então, assim, nós ficamos algumas semanas internadas. E aí, quando ela estava com uns 8 para 7 meses... E assim, eu sempre ia no pediatra que acompanhava ela desde quando ela nasceu. E o pediatra mais novo, né, ele falava comigo assim, olha, não, tá tudo normal. Você tem que esperar até uma certa... até um certo mês para a Alice firmar, para a Alice fazer isso, para a Alice fazer aquilo. E assim, na época, eu trabalhei um tempo na área da saúde, eu fazia enfermagem. Minha mãe também trabalhou como enfermeira na área da saúde, então a gente via um pouquinho, tava alguma coisa de errado. E aí minha mãe, mais que depressa, me ajudou, né, abraçou junto comigo essas dúvidas. E aí eu procurei um outro pediatra mais velho da minha cidade, e ele de cara já falou comigo, não, eu vou te encaminhar para uma neuropediatra que está atendendo aqui no PA, e amanhã mesmo você já vem para uma consulta, porque não está normal a Alice com 9 meses, ela não firmar nem o tronco, né? Não firmava a cabecinha, não firmava nada. E assim, estava acima um pouquinho do peso. As coisas que ela deveria comer, parece que a textura, né, de certas coisas, ela não aceitava. Então, assim, ele me encaminhou para essa neuro. E aí, no dia mesmo da consulta, assim que ela mediu a cabecinha, mediu a Alice todinha, pesou e tal, ela já identificou que a Alice tinha microcefalia, que a microcefalia da Alice, a olho nu, você não consegue identificar. Então, só quando você começa a medir a cabecinha que você consegue ter. Que tem que estar dentro do padrão ali de crescimento. Isso. E a Alice, ela estava totalmente fora do padrão. E aí, ela falou assim, olha, a Alice, você chama ela pelo nome, ela não tá sabendo onde que tá vindo o som. Então, assim, tem alguma coisa de errado. A Alice tem, sim, um atraso. E aí, né, vamos começar o acompanhamento. E aí, desde os 8, 9 meses da Alice, a Alice já começou com o tratamento. Então, ela já fazia acompanhamento com fisioterapia, terapia ocupacional e fono. Então, desde os 9 meses ali, a Alice já começou com o tratamento já. E aí, foi aí que você falou, vou dar uma pausa na carreira. Foi, assim, eu já tinha dado uma pausa, né, desde o momento da gravidez. E aquele momento ali, eu falei, não, agora, definitivamente, não tem como eu subir nos palcos. E aí, foi. E aí, essa pausa durou quanto tempo? Olha, pra te falar a verdade, eu antes disso, né, como eu já tinha parado, então essa pausa durou 10 anos. Fiquei 10 anos afastada da música. Antes da primeira gestação, não? Desde a primeira gestação. Desde a primeira gestação. E aí, tudo isso aí ficou 10 anos. E aí, que momento que você falou, agora tô pronta pra voltar pros palcos? Foi assim, ano retrasado, que eu vi que... o que está no meu alcance, né? O que eu tô podendo fazer, eu faço. Eu me viro nos 30 para poder dar o melhor para Alice e para Olivia. Então, assim, fiquei tanto tempo afastada, muita gente perguntando quanto que iria voltar e tal. E aí tive essa oportunidade de participar desse projeto que me deu esse empurrão da Letícia voltar a cantar. Então, assim, na minha cidade eu comecei a fazer alguns shows em barzinhos, alguns eventos, aniversário e tal. E aí que foi dando impulso para eu continuar ainda mais. E aí veio esse projeto e veio a Help Music para minha vida e foi aí que eu falei, não, agora só vai. Agora é o momento, agora é a hora. E você também é compositora. Sim. Você sentiu que pós-maternidade a sua forma de compor ou até as inspirações mudaram? Sim. Porque, assim, eu sou uma pessoa que nunca fui uma pessoa muito emotiva, digamos assim. E a maternidade me transformou muito nesse sentido. Eu não posso falar que eu sou uma manteiga derretida, mas quando o assunto é maternidade, minha filha toca num lugar muito diferente, assim. Nossa. Então, eu acho que isso muda muita coisa internamente. Eu acho que para compor, que a gente precisa de, né, eu escrevo livro um pouco diferente, mas você precisa de uma inspiração ali. Sim. Então, eu acho que talvez traga esse lugar diferente, né? Sim, toda vez que eu vou compor, o coração fala mais alto. Sobe um tiquinho do emocional, assim. Eu já fiz várias músicas para as meninas já. Uma música que eu ainda quero gravar. Quem sabe esse ano ainda, que é muito música, cara, da Alice. Porque quando eu me vi dentro da mãe atípica, né? Vivendo isso tudo, essa confusão toda, porque é uma confusão. Até você se adaptar, quando você pega o diagnóstico,
Sempre tem aquela coisa assim, quando você tá grávida, a primeira coisa que falam com você, tomara que venha com saúde, não importa se é menino ou se é menina. Então, o que passa na sua cabeça? Eu não quero passar pela maternidade de especial, porque eu sei o quão complexo isso é. Uhum. Então, assim, a Letícia se transformou todinha dentro da maternidade atípica. Então, assim, eu fiz algumas músicas, essa, inclusive, para a Alice, que ela é muito... Não voa, não, deixa eu te cuidar. Porque eu vou cuidar dela, ela vai precisar de mim o resto da vida. Uhum. Então, essa música é muito essa cara. É que quando a gente pensa... Até eu entrevistei aqui recentemente, uma psicóloga de mães atípicas, né? Uhum. E a gente falou muito isso. Ela falou assim, o que as pessoas às vezes não pensam, né? Quem não vive a maternidade atípica ou não tem pessoas próximas que vivem isso, quando você vive uma maternidade típica, você pensa, nossa, quero que meu filho cresça, vá trabalhar fora, não sei o quê, case. E na maternidade atípica não é bem assim. Não. Você não sabe o que o futuro aguarda, né? Para você, para o seu filho nesse sentido. Dependendo da síndrome ou do que a criança tiver, é isso, vai ser uma criança, vai não necessariamente uma criança, mas dependente dos pais o resto da vida, né? E às vezes a gente pensa assim, filho a gente cria pro mundo, a gente quer que seja independente, que saia de casa. Exatamente. Até hoje mesmo eu tava conversando na minha terapia e ela falou que leu um negócio no Dia das Mães que falava assim, a gente sabe que cumpriu o nosso papel quando nós não nos tornamos mais necessárias. Uhum. Mas isso se fala numa maternidade típica. Porque numa maternidade atípica não é bem assim. Não Pode ser, você vai se tornar necessária ali pro resto da vida dessa criança. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.